A Bíblia registra inúmeros milagres e eventos sobrenaturais. Todos esses acontecimentos apontam para a soberania e a infinitude do poder de Deus em diferentes circunstâncias e sua intervenção direta no mundo criado. Mas na longa lista de milagres bíblicos, encontramos um dos milagres mais intrigantes e talvez o mais estranho de toda a Escritura. O milagre da ressurreição de um homem morto quando seu corpo tocou os ossos de outro morto. Não se tratou de um milagre realizado por intermédio da palavra de um profeta, pela imposição de mãos e nem sequer pela oração. Um cadáver simplesmente foi jogado numa sepultura de forma improvisada e surpreendentemente saiu dela andando. Esse evento estranho está registrado no capítulo 13 do segundo livro de Reis. E justamente por sua estranheza, muitos leitores da Bíblia, quando se deparam com esse relato, sentem dificuldade em entendê-lo. Afinal, por que Deus escolheu realizar um milagre como esse? Será que há algo que podemos aprender com a história de um homem sendo trazido de volta à vida por meio dos ossos de um profeta morto? É exatamente sobre isto que falaremos neste vídeo. Para falarmos desse estranho milagre, precisamos entender melhor a vida e o ministério do profeta Eliseu, pois sua história nos ajuda a contextualizar o poder de Deus que se manifestou através dele, mesmo após sua morte. Eliseu foi escolhido por Deus para suceder Elias, um dos mais proeminentes profetas do Antigo Testamento. Deus instruiu Elias a ungir Eliseu como seu sucessor. Quando Elias encontrou Eliseu, ele ainda era um jovem que estava arando a terra com 12 juntas de bois. Isso indica que, provavelmente, Eliseu provinha de uma família relativamente próspera. Porém, ao ter sido chamado por Elias, Eliseu prontamente abandonou tudo. Ele sacrificou seus bois e queimou seus instrumentos de trabalho, rompendo totalmente com sua antiga vida e se dedicando completamente ao chamado de Deus. A partir daí, Eliseu tornou-se o assistente e aprendiz de Elias e acompanhou o profeta em momentos muito decisivos. O ponto culminante dessa relação ocorreu quando Elias foi levado aos céus em um redemoinho sem provar a morte, em um dos eventos mais memoráveis da Bíblia. Mas antes de Elias ser arrebatado, Eliseu fez um pedido ousado. Ele disse: "Peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim." Esse pedido não era simplesmente um desejo de realizar o dobro de milagres ou obter mais poder em comparação a Elias, como muitos entendem equivocadamente. Na verdade, na tradição israelita, a porção dobrada era a parte que cabia ao primogênito, aquele que herdaria o direito e as responsabilidades do pai. Eliseu, ao fazer esse pedido, estava solicitando a continuidade do ministério profético e o direito de ser o sucessor espiritual de Elias. E após a ascensão de Elias, Eliseu de fato começou seu ministério com um grande sinal. Pelo poder de Deus operando em sua vida, ele dividiu o rio Jordão usando o manto de Elias, repetindo o milagre que seu mestre havia realizado momentos antes de ser arrebatado. Esse ato simbolizava que o Espírito de Deus que estava sobre Elias agora repousava sobre Eliseu, confirmando-o como o novo líder profético em Israel. Ao longo de seu ministério, Eliseu realizou uma série de milagres notáveis. Inclusive, com exceção do Senhor Jesus Cristo, Eliseu é a pessoa que mais esteve envolvida em milagres na Bíblia. Suas ações e palavras foram um testemunho claro do poder de Deus em um tempo de grande apostasia e idolatria em Israel. Ele foi um profeta que, como Elias, teve de lidar com a resistência espiritual de reis apóstatas e com um povo frequentemente desviado do Senhor. Mas Eliseu sempre foi um exemplo de alguém que vivia totalmente para Deus, dependendo dele para orientação, provisão e poder. No entanto, ao final de sua vida, vemos um contraste interessante. O profeta que havia sido usado por Deus para trazer direção à nação, multiplicar alimentos para os necessitados, curar enfermos e trazer vida aos mortos, agora teria de enfrentar sua própria mortalidade. Eliseu não era imortal, mas um servo humano que também sofria as consequências do pecado original, incluindo a morte. No segundo livro de Reis, capítulo 13 e versículo 14, é dito que Eliseu estava doente da enfermidade que o levaria à morte. Mesmo assim,
Até seus últimos momentos, ele continuava a ser uma voz de orientação para o rei de Israel, aconselhando o rei Jeoás em questões militares e espirituais. Então, quando finalmente Eliseu morreu, a nação perdeu um grande profeta. Ele foi sepultado e tudo parecia indicar que seu ministério havia chegado ao fim. No entanto, o Senhor ainda havia reservado mais um sinal milagroso por meio do profeta. O poder de Deus que estava sobre Eliseu não estava limitado à sua vida física. Mesmo em sua morte, o profeta ainda era um instrumento nas mãos de Deus para manifestar sua glória. Logo após a menção da morte de Eliseu, o texto bíblico faz referência às incursões dos moabitas na terra de Israel. Os moabitas descendiam de Ló, sobrinho de Abraão, e frequentemente são citados na Bíblia como inimigos do povo de Deus desde o êxodo do Egito. Inclusive, durante a liderança de Moisés, os moabitas tentaram amaldiçoar Israel por meio do profeta Balaão, e mais tarde, no tempo dos juízes, sob o comando do rei Eglon, Moabe dominou Israel por 18 anos, antes de ser libertado pelo juiz Eude. Durante boa parte do período da monarquia em Israel, os moabitas foram subjugados e sua influência diminuiu consideravelmente. Porém, nos dias de Eliseu, Moabe novamente passou a representar uma ameaça significativa para Israel. O texto do segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 20, nos diz que as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. O fato de as tropas moabitas invadirem Israel à entrada do ano provavelmente indica um período de colheita, quando o clima estava mais favorável, as cidades estavam mais vulneráveis e os exércitos inimigos aproveitavam essa condição. Então, as invasões moabitas tinham como objetivo saquear, devastar e enfraquecer ainda mais Israel, que já estava sofrendo com outras ameaças externas, particularmente do reino sírio de Damasco. Para quem não sabe, no período em que esse estranho milagre aconteceu, o rei de Israel era Jeoás, que reinou de cerca de 798 e 782 a.C. Ele fazia parte da dinastia de Jeú, que havia sido levantada por Deus para erradicar o culto a Baal, promovido pela dinastia anterior do rei Onri, especialmente com seu filho Acabe e Jezabel. No entanto, embora a idolatria explícita a Baal tivesse sido combatida, o povo de Israel ainda permanecia espiritualmente corrompido e preso à adoração de ídolos, como os bezerros de ouro. Essa mistura de religião oficial e idolatria provocava a ira de Deus, que permitia que Israel enfrentasse contínuas derrotas e opressões impostas por nações vizinhas. Por isto, naquele tempo, Israel estava em uma posição vulnerável. Anos de idolatria e desobediência a Deus haviam resultado em fraqueza política e espiritual. Embora Jeoás tivesse procurado a ajuda de Eliseu em seus últimos dias, o coração do povo e dos reis ainda estava longe de Deus. Durante o reinado de Jeoás, a nação de Israel estava envolvida em conflitos constantes com a Síria, cujo rei, Azael, havia imposto grande sofrimento à nação. Israel, uma vez uma potência sob o reinado de Davi e Salomão, agora se via em declínio, lutando para defender suas fronteiras e garantir sua sobrevivência. Dessa forma, os moabitas, aproveitando essa fraqueza, realizavam invasões estratégicas, em parte para saquear os campos israelitas, mas também para enfraquecer ainda mais o Reino do Norte. Foi exatamente nesse cenário de incerteza, medo e ataques iminentes que um dos milagres mais estranhos da Bíblia ocorreu. Quando os moabitas invadiam o território israelita, isso trazia terror ao povo. A visão de um bando de saqueadores inimigos era motivo para abandonar qualquer coisa que estivesse fazendo e buscar segurança. O medo dessas incursões era tão grande que levou um grupo de pessoas a interromper o funeral de um homem, lançando seu corpo às pressas na sepultura de Eliseu. O povo israelita vivia em um estado de alerta contínuo, tentando sobreviver enquanto sua nação decaía e seus inimigos cresciam em força. Mas em meio ao caos e ao pânico, Deus interveio de maneira poderosa e inesperada, ressuscitando um homem morto quando seu corpo tocou nos ossos do profeta Eliseu. Esse estranho milagre era uma prova clara de que, apesar das aparências, Deus continuava no controle. Sua presença ainda estava ativa em Israel, mesmo em tempos de escuridão e incerteza.
E aqui talvez você esteja se perguntando: qual o propósito desse estranho milagre? Por que será que Deus permitiu que um morto ressuscitasse ao tocar nos ossos do profeta Eliseu? Na verdade, esse milagre tão estranho aos nossos olhos tinha um propósito claro: revelar a fidelidade de Deus às suas promessas e encorajar o rei Jeoás e o povo de Israel em um momento desafiador. Vamos entender melhor isto. Após a morte de Eliseu, o rei Jeoás provavelmente se perguntou se as promessas que Deus havia feito através do profeta ainda se cumpririam. A visita de Jeoás a Eliseu antes de sua morte demonstra que o rei reconhecia o valor do profeta, ainda que carecesse de discernimento espiritual pleno. Jeoás sabia que Eliseu era um homem de Deus, por isso ele procurou o profeta em busca de orientação e vitória sobre os sírios, mas sua resposta à instrução de Eliseu foi marcada pela falta de fé e discernimento. Primeiro, Eliseu mandou que Jeoás atirasse uma flecha pela janela em direção ao leste, a terra dominada pelos sírios, como um sinal de que Deus daria a Israel vitória sobre seus inimigos. Em seguida, o profeta instruiu o rei a golpear o chão com as flechas restantes. No entanto, Jeoás, sem discernimento espiritual, golpeou o chão apenas 3 vezes, demonstrando sua falta de fé e compreensão. Eliseu, indignado, revelou que por essa limitação de fé, Jeoás teria apenas 3 vitórias sobre os sírios, em vez de uma vitória completa e definitiva, mostrando que o número de golpes simbolizava o número de vitórias que Deus concederia. Jeoás não aproveitou ao máximo a oportunidade que Deus lhe havia dado de destruir completamente os sírios. Portanto, aqui podemos perceber que Jeoás não era um rei de fé profunda, e Israel estava longe de ser uma nação fiel a Deus naquele momento. Ainda assim, o Senhor, em sua compaixão, continuava a manifestar graça. Quando Eliseu morreu, muito provavelmente esse rei de fé vacilante deve ter ficado preocupado com o cumprimento das palavras ditas pelo velho profeta. Mas ao realizar um milagre após a morte de Eliseu, Deus estava transmitindo uma mensagem direta: suas promessas não morrem com seus servos. O poder de Deus transcende a vida de seus profetas, e a fidelidade de Deus às suas promessas permanece inalterada, independentemente das circunstâncias humanas. Isso teria sido um grande encorajamento para Jeoás, que ao ouvir sobre o milagre, teria sido lembrado de que o Deus de Eliseu ainda estava presente e ativo em Israel, mesmo após a morte do profeta. Dessa forma, esse estranho milagre pode ter sido um grande incentivo para o rei, que precisava compreender que as promessas de Deus não estavam ligadas à presença física de Eliseu, mas à fidelidade do próprio Deus. Mesmo com a ignorância espiritual de Jeoás e a idolatria persistente em Israel, o Senhor mostrou sua disposição de continuar agindo em favor de seu povo. Deus operou um dos milagres mais estranhos da Bíblia para que o povo soubesse que Ele era o Senhor soberano, que suas promessas não haviam sido revogadas e que Ele ainda estava disposto a abençoá-los. Eliseu havia morrido, mas Deus permanecia vivo. As palavras ditas por Eliseu sob a direção divina não foram sepultadas com ele. Então, ao ressuscitar o homem que tocou os ossos de Eliseu, Deus estava, de fato, reiterando sua promessa de livramento e reafirmando seu compromisso com Israel. A ressurreição serviu como um sinal visível de que o poder de Deus não estava confinado à vida de um homem, por mais ungido que ele fosse, e que ele permanece fiel mesmo quando seu povo falha. Além disso, embora a fé vacilante de Jeoás havia limitado as vitórias de Israel sobre seus inimigos, Deus, em sua misericórdia, ainda ofereceu esperança. O ressurgimento inesperado de um morto ao tocar os ossos de Eliseu, de certa forma comunicava uma oportunidade de renovação espiritual para Israel. O Deus que havia feito um morto voltar à vida ao tocar os ossos de um profeta também morto há tempos, poderia, de forma suficiente, restaurar Israel e dar-lhe a vitória. Mas e quanto a nós? Será que esse estranho milagre pode nos ensinar alguma coisa da parte de Deus? O que podemos aprender com essa história? Em primeiro lugar, esse estranho milagre pode nos ensinar sobre a confiança no poder de Deus além da morte. Se Deus pode operar milagres através dos ossos de um profeta morto, quanto mais podemos confiar que Ele operará através de sua palavra viva e poderosa.
Além disso, a morte de um servo de Deus não é o fim de sua influência. Muitos cristãos, ao longo da história, deixaram um legado duradouro que continua a abençoar gerações, mesmo após sua morte. Então, devemos confiar que Deus continua a operar sua vontade em nós e através de nós, independentemente das circunstâncias humanas. Em segundo lugar, esse estranho milagre nos ensina que Deus opera em momentos inesperados. Sem dúvida, as pessoas que estavam enterrando o corpo daquele homem certamente não esperavam um milagre naquele momento. Isso nos ensina que Deus pode agir em nossas vidas de maneiras surpreendentes e em momentos que jamais imaginaríamos. Devemos viver com um coração aberto e disposto a reconhecer a mão de Deus, tanto nas situações mais comuns quanto nas mais incomuns ou nos momentos mais difíceis. Em terceiro lugar, esse milagre nos ensina sobre a suficiência de Deus. O fato de que o milagre aconteceu sem qualquer ação consciente de Eliseu nos ensina que a eficácia do ministério de um servo de Deus não depende da força ou da habilidade humana, mas justamente na suficiência de Deus. Aqui lembramos da resposta do Senhor ao apóstolo Paulo, quando disse: "Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." O poder de Deus é soberano e opera conforme sua vontade, a parte das nossas limitações. Consequentemente, em quarto lugar, esse estranho milagre também serve para destacar a diversidade de maneiras como Deus trabalha na vida de seus servos. Elias, o predecessor de Eliseu, não experimentou a morte física. A Bíblia diz que ele foi levado aos céus em um redemoinho. Já Eliseu, por outro lado, morreu e foi sepultado, mas mesmo assim, realizou um milagre após sua morte. Esse contraste nos ensina que Deus tem diferentes planos para cada um de seus servos, e não devemos medir o valor ou o sucesso de um ministério pelos mesmos padrões. O milagre após a morte de Eliseu destaca o fato de que, embora ele não tenha sido levado ao céu como Elias, seu ministério foi igualmente importante e efetivo no plano de Deus. Por fim, em quinto lugar, numa aplicação mais escatológica e sem querer criar uma alegoria em cima desse texto, acredito que esse estranho milagre possa ser visto pelos crentes como um vislumbre de sua esperança final, no sentido de que esse milagre nos lembra da promessa bíblica da ressurreição. A morte que parecia ter vencido Eliseu e o homem que estava sendo enterrado foi derrotada pelo poder de Deus. Essa mesma esperança nos sustenta hoje. Nós sabemos que, assim como aquele homem foi ressuscitado, também nós ressuscitaremos, mas de uma forma muito superior àquela experimentada por ele. Aquele homem ressuscitou temporariamente, afinal, em algum momento ele voltou a morrer. Mas nós ressuscitaremos não para morrer novamente, mas para uma nova vida na eternidade com Deus. Em João capítulo 11, versículo 25, o Senhor Jesus Cristo diz: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Essa é a esperança de todos os crentes. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, também nós seremos ressuscitados no último dia. Isso parece loucura? Absolutamente sim. Aos olhos humanos isto não faz sentido algum. Mas lembre-se de que Deus usou aquele estranho milagre para assegurar ao seu povo que, mesmo em tempos de crise e apostasia, ele continuava fiel às suas promessas. Da mesma forma, a ressurreição de Cristo e a promessa da nossa ressurreição nos garantem que a morte não tem a palavra final. Agora eu gostaria de saber se você já conhecia esse estranho milagre registrado na Bíblia, até porque esse é um texto bíblico pouco lembrado. E se